Olá, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso episódio 175 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Hoje leremos 2 Reis, capítulos 6 e 7, Oséias, capítulos 4, 5, 6 e 7 e o Salmo 103. Muita leitura hoje, então já digo que o Salmo 103 ficará como leitura complementar, então você já separe aí para você o ler, tá? É bem importante mesmo, tá bom? Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, o padre quer rezar por tudo isso, tá bom? E tenha certeza que nós somos uma família aprendendo sobre a Bíblia junto. E também é importante convidar mais pessoas. Manda esse link aqui para os seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas escutem a palavra de Deus. Manda também para no mínimo 3 amigos aí para lermos a Bíblia juntos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Respondeu-lhes ele: Mas vem também tu com os teus servos. Ajuntou um: Irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água, e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou-o. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas 1 ou 2 vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou os seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos vossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: Agora ele está. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feri de cegueira estes homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos destes homens para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele. Fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água, para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto do seu senhor. O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete, e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade, e eles voltaram para o seu soberano. A partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões na terra de Israel. Depois disso,
Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de grãos, 5 siclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: "Socorrei-me, ó rei, meu senhor." O rei respondeu-lhe: "Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura, com a eira ou com o lagar?" E ajuntou: "Que te aconteceu?" Ela respondeu: "Esta mulher que aqui vês disse-me: Dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos então o meu filho e o comemos." No dia seguinte, quando eu lhe disse: "Dá-me o teu filho para que o comamos", ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes, e como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: "Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção, quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeli-o." Mas não se ouve já o ruído dos passos de seu amo que o segue? Não tinha ainda acabado de falar, quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: "Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda?" Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Eliseu disse-lhe: "Ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá 1 siclo à porta de Samaria, e 2 medidas de cevada, também 1 siclo." O oficial, em cujo braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, seria possível semelhante coisa?" "Tu o verás com os teus olhos", respondeu Eliseu, "mas não comerás." Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: "Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos porque reina a fome ali. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos. Se nos quiserem matar, pois bem, morreremos." Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros, de cavalaria e de um grande exército, e disseram uns aos outros: "Isto é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios." Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: "Não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos e informemos a casa do rei." Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhes: "Entramos no acampamento dos sírios. Não há ali ninguém, nem uma voz humana sequer, só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas." Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse aos seus servos: "Vou dizer-vos o
o que tramam os sírios. Eles sabem que estamos famintos, por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra. Tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será a de todo o povo de Israel que ficou e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos, e o rei enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhes: Ide ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios. E vendeu-se uma medida de flor de farinha por 1 siclo, e igualmente por 1 siclo 2 medidas de cevada, como o Senhor dissera. O rei confiara a guarda da porta ao oficial em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou. E ele morreu, como havia predito o homem de Deus, quando o rei descera à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, a esta mesma hora, 2 medidas de cevada valerão 1 siclo na porta de Samaria, e a medida de uma flor de farinha, 1 siclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio contra os habitantes da terra. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam. Por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu, em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, eu te farei perecer. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim, transformaram em infâmia o que era a sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como o povo. Eu o castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor. Ao proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo consulta o seu pedaço de pau, e seu cajado lhe faz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de seu Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com hieródulas. O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Não vades a Gilgal, não subas a Bet-Aven, não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar como um cordeiro em uma planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos. Deixai-o. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem a ignomínia. O vento os envolverá das asas e serão cobertos de vergonha
por causa de seus altares. Livro do profeta Oséias, capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, sede atentos, chefes de Israel, escuta, gente da casa do rei. Contra vós será feito o julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no Tabor. Os perseguidores levaram ao extremo a maldade, mas vou castigá-los todos. Conheço Efraim, e Israel não me é oculto. Ora, Efraim transviou-se e Israel maculou-se. Seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição os possui. Eles desconhecem o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão em sua iniquidade, e também Judá cairá com eles. Irão buscar o Senhor com suas ovelhas e seus bois, mas não o encontrarão. O Senhor retirou-se deles, porque o traíram, porque geraram filhos bastardos. O destruidor vai devorá-los, eles e seus campos. Tocai a corneta em Gabaá, a trombeta em Ramá, dai o alarme em Bet-Aven, alertai Benjamim. Efraim será devastado no dia do castigo. Sobre as tribos de Israel, profiro um decreto irrevogável. Os chefes de Judá procedem como aqueles que mudam os marcos. Derramarei sobre eles as torrentes do meu furor. Efraim é opressor, transgride o direito, porque se abandonar a regra. Serei para Efraim como a tinha, e para a casa de Judá como a cárie. Efraim verá o seu mal, e Judá a sua chaga. Efraim recorrerá à Assíria, e Judá se dirigirá ao grande rei. Mas este não vos poderá curar, nem dar remédio à vossa chaga, porque serei como um leão para Efraim, como um leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei a presa e partirei. Eu a levarei e ninguém de mim a arrebatará. Regressarei à minha morada, até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia, ele nos levantará e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho que logo se dissipa. Por isso é que os castiguei pelos profetas, e os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como o relâmpago. Porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Mas eles violaram vergonhosamente a aliança e traíram-me. Galaad é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela. Uma quadrilha de sacerdotes assassinam no caminho de Siquém, porque seu proceder é criminoso. Vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim, ali se mancha Israel. Apesar de tudo, Judá há de ter boa colheita, quando eu restaurar o meu povo, quando eu curar Israel. Livro do profeta Oséias, capítulo 7. A iniquidade de Efraim foi desvendada, bem como a maldade de Samaria, porque cometem fraudes. O ladrão penetra nas casas e a quadrilha de salteadores anda por aí impunemente. Não é com sinceridade que dizem que me lembro de todas as suas maldades. Agora suas más obras os envolvem, e eu os tenho diante de meus olhos. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. São todos uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso. O padeiro cessa de atiçar o fogo depois que trabalhou a massa, até que esta se levede. O dia de nosso rei, os príncipes o profanam com o calor do vinho. Conseguirá sua mão deter os insolentes? Quando conspiram, seu coração é como um forno. Toda a noite dorme o calor de seu ressentimento, mas pela manhã ele queima como uma chama viva. Todos eles ardem como um forno e o consomem os seus juízes.
Todos os reis caíram, sem que nenhum deles me tenha invocado. Efraim mistura-se com os outros povos. Efraim é uma torta que não foi virada. Estrangeiros o consomem sem que ele se dê conta. As cãs se multiplicam sem que ele o perceba. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Não se voltam para o Senhor seu Deus e, apesar de tudo, não o buscam. Efraim é como uma pomba ingênua, sem inteligência. Apelam para o Egito, vão à Assíria. Se ali forem, estenderei sobre eles a minha rede. Irei prendê-los como aves do céu e os punirei para a advertência de sua assembleia. Ai deles, porque fogem de mim. Serão arruinados, porque se afastam de mim. Enquanto eu os queira salvar, proferiam mentiras contra mim. Não me invocam no fundo de seus corações, mas se lamentam em seus leitos. Laceram-se pelo vinho e revoltam-se contra mim. Eu os adverti e fortifiquei seus braços, mas eles meditam o mal contra mim. Não é para o Altíssimo que eles se voltam, são como o arco desarmado. Seus chifres cairão pela espada em punição de sua língua, e se rirá deles na terra do Egito. Senhor, obrigado por tanto ensinamento, Senhor, tantas coisas boas que a gente aprendeu com as leituras de hoje. Quantas leituras! Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nunca se cansa, nunca descansa, nunca se cansa de nos buscar. Obrigado porque o Senhor nos ama, quer nos levar para o céu e tem o melhor para nós. Já aqui nessa vida o Senhor nos quer felizes. Obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, 2 Reis 6, nós vimos aqui a história do profeta Eliseu, dos seus seguidores, que acabaram construindo o local ali de moradia perto do Rio Jordão, né? Um dos seus seguidores, ao derrubar o machado na água, foi ajudado por Eliseu, que fez o machado flutuar, né? Demonstrando o poder de Deus. Eliseu realizou muitos prodígios, viu? Ele recebeu mesmo o espírito dobrado, uma porção dobrada do espírito de Elias e agia assim com muita exatidão, né? O capítulo destaca também a intervenção divina, né, na vida de Eliseu, avisando o rei de Israel sobre as emboscadas do rei da Síria, mostrando o poder do profeta, né, para proteger o povo de Deus, né? Era um homem muito guiado por Deus, um homem muito especial. E nós vemos também em 2 Reis 7 que a cidade da Samaria estava sitiada pelos sírios e a população sofrendo ali com uma grande fome. Então Eliseu profetizou que haveria abundância de alimento à porta da cidade num futuro próximo. Mas um oficial do rei acabou duvidando ali da profecia, né? Então 4 homens leprosos, em vez de morrer de fome, decidem tentar a sorte e vão para o acampamento sírio. E ao chegarem lá, eles descobrem que o acampamento está abandonado, porque os sírios ouviram o ruído de um grande exército, pensaram que estava sendo atacado, fugindo para salvar suas vidas, né? Os leprosos então entraram nas tendas abandonadas, apoderaram-se de todos os alimentos ali, dos bens, e voltaram para a cidade, onde compartilharam suas riquezas com os famintos, cumprindo a profecia de Eliseu, que Deus tinha vindo e combatido por eles à noite, enquanto eles dormiam, por causa da fidelidade de Deus, por causa também da busca daquele povo de Deus, por causa da palavra do profeta que estava ali, né, gente? Muito legal. Oséias 4 se resume na condenação de Israel por seu pecado de idolatria, bem como na culpa dos sacerdotes, que não guiaram o povo no conhecimento de Deus. O povo se perde por falta de conhecimento. E nós que somos líderes, os padres, têm a obrigação, mas também o pai e a mãe, de educar na verdade, né? Esse capítulo enfatizou, né, que a falta de conhecimento de Deus e o abandono da lei levaram o povo ao pecado e à ruína. O profeta denunciou a corrupção moral, né, a falta de justiça social, a responsabilidade das elites. É um livro também que fala de justiça social, né, o livro de Oséias. A mensagem central é que a falta de conhecimento e a rejeição da lei de Deus resultam na perda, na destruição, sempre. Oséias capítulo 5 denunciou a idolatria e a infidelidade do povo, especialmente da liderança, né, dos reis e dos sacerdotes. Anunciou o profeta o juízo divino sobre eles. Destacou a busca por Deus sem uma verdadeira conversão e o arrependimento, que não está certo, né? E anunciou a destruição e a queda de Efraim, né, o povo de Israel, e de Judá, necessidade de um retorno sincero a Deus, né, para que isso não acontecesse. Depois, Oséias 6, a mensagem de Deus a Israel, chamando-se a se arrepender, a voltar para Deus de novo, né? Deus, embora tenha punido Israel por sua infidelidade, manifesta o seu amor, a sua misericórdia e promete que vai restaurar o povo, né? Para que o povo viva na sua presença. E por fim, capítulo 7,
escreveu a desgraça do povo de Israel, especialmente do Efraim, né, o reino do norte de Israel. A profecia denunciou a iniquidade, o pecado, a idolatria, a traição dos reis, dos príncipes, que se deleitaram com falsidades, com mentiras, né? E esse capítulo, neste capítulo, Oséias usou metáforas como uma forma de descrever, né, a corrupção e o coração ardente dos líderes que não buscavam a Deus, né? Essa passagem também destacou a punição de Deus sobre o povo, né, que se rebelou, que não buscavam a Ele, né? Consequências da desgraça e da iniquidade. Muita coisa que a gente lê, o padre não vai se estender muito hoje, para o podcast de hoje não ficar muito grande, mas eu fico muito feliz só de você ter ouvido aqui, ter tido contato com essa história, com essas palavras, com o livro desse profeta menor Oséias, que é tão importante, que tem também uma conotação, né, referente à justiça social, mas também, sobretudo, espiritualmente falando, né, chamado à fidelidade, à busca de Deus. E o salmo de hoje, leitura complementar, é o Salmo 103, são 35 versículos, fica como leitura complementar para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa... Olá, Deus abençoe você. Episódio 154, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Gente, o podcast de hoje é muito especial e hoje nós vamos começar um novo período aqui que é chamado de checkpoint messiânico. Nós vamos ler e estudar o Evangelho de Marcos. Vamos ler Marcos 1 e 2 e o Salmo 11, tá bom? Salmo 11 talvez fique de tarefa, talvez nós leiamos juntos, fica aí atento com ele. De tempos em tempos nós vamos perceber que dentro dos grandes períodos, de tempos em tempos nós vamos ter isso que nós chamaremos de checkpoints messiânicos. Paradas estratégicas para a gente ler o Evangelho e já entender que muito do Antigo Testamento já está sendo cumprido em Jesus, né? O esperado Messias. Então a cor desse período é dourada de novo, né? Volta aí o dourado, tá bom? Mas é um período curto, para depois a gente voltar para o Antigo Testamento. Nós concluímos o tempo dos reis. O tempo dos reis foi um tempo muito especial, claro. Ele começou com o povo pedindo um rei, querendo ser como todas as outras nações. Depois tivemos Saul, que foi rejeitado por Deus, Davi, suas conquistas, a unificação de todas as tribos, né, do Reino do Norte e do Sul, a construção do templo como um lugar que dá identidade ao povo de Deus, né, que cria ali, né, uma identidade. Como os judeus, eles adoravam todos só lá em Jerusalém, bem interessante, bem bonito. E agora nós vamos ler o Evangelho de Marcos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é conhecido como proto-evangelho. Segundo os estudiosos, ele foi o primeiro a ser escrito e ele é mais conciso, né? Jesus está sempre em movimento, parece que ele está correndo, né, no Evangelho de Marcos. E pelo que tudo indica, pelos que os estudiosos sugerem, o Evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos gentios que vinham do paganismo, porque Marcos explica muitas coisas do rito dos judeus, que se fossem judeus eles já saberiam, né? Então se pressupõe que Marcos tenha escrito também, também para explicar, né, para não-judeus o que consistia em ser judeu e por que Jesus, como judeu, realizava, né, cumpria as promessas feitas aos profetas, os antepassados dos judeus, né?
E é importante também frisar que o evangelho de Lucas, Marcos e Mateus são chamados de evangelhos sinóticos, né? Sinoptikon do grego quer dizer que são semelhantes, narram mais ou menos as mesmas histórias. A gente vê, gente, que o evangelho, a primeira parte do evangelho de Marcos ali, ela trabalha para provar a identidade messiânica de Jesus, que ele é o Filho de Deus, né? O Messias esperado. E a segunda metade se foca especificamente, ali do partir do capítulo 8, 31 e seguintes, se foca na missão de Jesus, especificamente, né? Marcos ensina a audiência, né, quem está lendo, que Jesus é o Filho do Homem e que ele deveria sofrer, né, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, né? Ali o mistério pascal da nossa salvação. É importante ter consciência que nessa altura ali do Evangelho, o Israel, o povo judeu, o povo de Deus, já tinha tido uma longa história de figuras messiânicas, né? Como Davi, Judas Macabeu, né? Que resistiu ali aos políticos, inimigos políticos, os gregos que estavam dominando ali Israel. Nós vamos ler depois mais para frente. E no Evangelho, Jesus muda um pouco, né? O estereótipo, do modelo de ação, né? Dos messias, né? Das figuras messiânicas, que eram figuras que venciam guerras, que lutavam contra inimigos. Jesus se torna o Messias, se tornando o servo vencedor, o servo sofredor, que vai vencer, né, através da oferta de si mesmo no sacrifício da cruz pela salvação do mundo. E através da sua paixão, morte e ressurreição, ele vai vencer o verdadeiro inimigo da humanidade, que é o pecado, que é o demônio, né? E nós vamos ver em Marcos que a fidelidade de Jesus, a vontade do Pai, né, vai se transformar um modelo para os discípulos de todos os tempos. Contrariamente a assumir exércitos, pegar exércitos para lutar o sistema político, né, Jesus chama os seus discípulos a negarem a si mesmos, a carregarem as suas cruzes, a segui-los, né, segui-lo de todo o coração. E Marcos ressalta muito isso. E é óbvio que Marcos ensina para muitas pessoas, né, é loucura, porque as pessoas estão buscando o poder, o destaque, mas é o verdadeiro seguimento de Jesus. Vamos ouvir então a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado,
Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo, feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele. Ele os ensinava.
quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e se perderá juntamente com os odres. Para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele com seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque na plenitude dos tempos o Senhor se fez carne, assumiu a nossa humanidade para nos salvar, Senhor, nos libertando de todo mal, através da Sua morte, da Sua paixão, da Sua ressurreição. Nos ensina, Jesus, a também carregarmos as nossas cruzes e a seguir o Senhor de todo o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, o Evangelho de Marcos, você viu que ele narra de maneira bem objetiva, parece que Jesus está correndo sempre, né? E ele narra a vida de Jesus, né? A profecia de João Batista, aqui no capítulo 1, a gente viu, né? A voz que clama no deserto, depois vimos o Senhor sendo batizado, começando o seu ministério, indo na sinagoga de Cafarnaum, e assim sucessivamente proclamando, né? Pregando na sinagoga, chamando os discípulos. Olha, é importante ressaltar que o Evangelho de Marcos, ele é atribuído, né, pelos estudiosos da Bíblia como um resumo, né, uma partilha das experiências de São Pedro. Porque João Marcos, né, ele era um colaborador direto de São Pedro. Então, segundo a tradição, foi ouvindo São Pedro e escrevendo, né, e narrando. A narrativa de São Pedro foi sendo trazida aqui em forma de evangelho, né? E nós vemos Jesus já agindo, né? No Evangelho de Marcos, como eu falei, parece que Jesus está sempre correndo, né? E esse evangelho, gente, ele foi escrito ali nos tempos da perseguição do imperador Nero. Então, o Evangelho de Marcos mostra o que significa ser discípulo de Jesus, né? De fato, carregar a cruz, seguir a Jesus, permanecer fiel em tempos de opressão, em tempos de perseguição, né? Colocando sempre a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Você sabe por quê, fazendo uma pergunta aqui de uma coisa que a gente leu aqui, por que Jesus pediu para João Batista batizá-lo, né? Porque o batismo de João, gente, ele era um batismo de arrependimento. E Jesus não tinha pecado, então, por ele se arrepender do quê? Ele é igual a nós em tudo, menos no pecado, né? Mas é importante entender que a água do batismo não fez Jesus santo, mas Jesus, ao contrário,
tornou a água do batismo e o batismo santo. Ele santificou como Deus esse sacramento, o elevando para outro nível, né? Porque através do batismo nós fazemos parte da vida de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus no Filho que é Jesus. Sem sermos batizados, nem filhos de Deus nós somos apenas criaturas. É o batismo que nos faz filhos de Deus, que nos faz membros da igreja, que nos faz irmãos de Jesus, né? E no batismo a gente ouviu a voz do Pai dizendo, Marcos 1,11, você é o meu filho muito amado, tu és o meu filho muito amado, em quem eu coloco o meu agrado, né? E quando Jesus é batizado, quando nós somos batizados, melhor dizendo, Deus diz a mesma coisa para nós, viu? Ele nos adota como seus filhos e nos diz, você é o meu filho amado, em quem eu ponho o meu agrado, né? O batismo nos faz nascer de novo. O batismo apaga os nossos pecados e nos faz participar diretamente da vida de Deus, né? Olha, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo imediatamente conduziu-o ao deserto, né? Para 40 dias de jejum, e ali ele foi tentado pelo inimigo, aquilo que a gente conhece na quaresma, né? E ele foi batalhar lá no deserto contra o diabo por nós, né? E a Escritura nos diz, gente, que por causa do pecado, o mundo se tornou escravo do demônio. E Jesus veio não somente para ensinar e curar, mas para nos salvar dessa escravidão do demônio e do pecado. E nós podemos escolher, mesmo depois do batismo, se vamos pertencer ao reino de Deus, né? Da liberdade, da graça de Cristo, ou o reino das trevas e da escravidão do inimigo, né? Através do pecado mortal. Então essa escolha está diante de nós, mas Jesus veio para nos dar liberdade, para nos salvar plenamente. Quando Jesus cura aquele paralítico, né, ele diz, seus pecados estão perdoados. Então todos os escribas, os fariseus ali dizem, olha, isso é uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar os pecados. Então Jesus estava revelando ali que ele era Deus, né? Claramente por isso que ele estava perdoando os pecados. É bem interessante, tem muita coisa aqui, né, gente? Os evangelhos as pessoas acabam conhecendo um pouco mais, né? Mais até do que algumas passagens do Antigo Testamento, né? Mas é importante ressaltar de novo, tem muitas coisas que o padre poderia ressaltar, mas eu vou escolher algumas para não ficar muito comprido, né? Muito grande. Mas olha, no seu batismo você é adotado como filho de Deus, sabe? Deus mora em você através do seu batismo. Então hoje, acabando aqui, faça uma oração, agradecendo a Deus pela graça de ser batizado, pela graça de se tornar filho de Deus em Jesus através do batismo, né? Isso é muito bonito. Jesus te salvou na cruz e pelo batismo, as águas purificadoras, você se torna efetivamente, sabe, presente nesse raio, né, no alcance da salvação do Senhor, e também pode se tornar, né, um instrumento de salvação para os outros. Lembrando que tarefa de hoje você vai ler o Salmo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, compartilhe esse vídeo aí com no mínimo mais 2 pessoas, para que mais pessoas venham rezar com a gente, tá? Isso é muito, muito importante. Deus ilumine. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você. Episódio 160 do nosso podcast diário Bíblia em um ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, muito feliz de ter você aqui. Hoje leremos Marcos 13 e 14.
Salmo 68, que provavelmente vai ficar como tarefa de casa, mas separe o Salmo 68, é importante você ler todas as leituras, porque se você pula o Salmo, lá na frente você não vai ter lido a Bíblia inteira, tá? É 3 minutos você ler o Salmo, eu só não estou lendo tudo aqui, porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso, tá? Então é o meu propósito desde o início do ano, fazer uma coisa mais concisa, mas essa é uma leitura complementar, porque muitas vezes o Salmo tem uma relação direta com aquilo que está sendo lido, tá bom? Escreva aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, quero rezar por você. Vamos à leitura. Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora. Porque não sois vós quem falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos irão insurgir-se contra os pais e lhes darão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes a abominação da desolação, no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço não desça, nem entre em casa, para dela levar coisa alguma. O que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu esplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei, por uma comparação tirada da figueira, quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis
quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega a sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele pôs-se à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que se serve comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminando o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: vós todos vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Então Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhes: em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo.
Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: Dormi e descansai. Basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: Aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Como a um bandido saístes com espadas e cacetes para prender-me, entretanto todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi seguindo de longe até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram um falso testemunho contra ele. Ouvimos-lo dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, que não será feito por mãos de homens. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E unanimemente o julgaram merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele e tapar-lhe o rosto, e dar-lhe socos e a dizer: Adivinha? Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia, e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré? Ele negou: Não sei nem compreendo o que me dizes. E saiu para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada que o vira
começou a dizer aos circunstantes: "Este faz parte do grupo deles." Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro: "Certamente tu és daqueles, pois és galileu." Então ele começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem de quem falais." E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará." E lembrando disso, rompeu em soluços. Obrigado, Senhor, por este sermão escatológico no qual o Senhor é honesto conosco. O Senhor nos mostra claramente as lutas, as batalhas que nós iríamos enfrentar como cristãos, como discípulos teus. Obrigado pela coragem que o Senhor teve em assumir a vontade do Pai a nosso respeito, em dar a sua vida, em enfrentar a cruz, a morte, em ressuscitar para nos salvar, Senhor, para nos libertar do maior de todos os inimigos, que é o pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, nós vemos aqui Jesus fazendo um sermão escatológico, né? Falando das coisas que iam suceder, e ele está dizendo: olha, o templo vai ser destruído. Ele prometeu também que nós viveríamos perseguições, né? Que irmão entregará irmão, filho entregará o pai. Está falando ali das guerras que iriam acontecer, das perseguições que iriam acontecer, das revoluções, mas está falando também da segunda vinda de Jesus, né? Da sua vinda, da sua parousia. Gente, Jesus vai voltar um dia. Nós precisamos ser fiéis para nós sermos dignos de sermos levados com Ele quando Ele vier, né? Agora, gente, Jesus estava falando das perseguições. Eu gosto muito de estudar história. Eu acho que a história te dá uma sabedoria, né? Te dá uma sobriedade, um realismo para analisar as coisas que é sem igual. Eu acho que todo mundo deveria ler história, história do cristianismo, história do Ocidente, história da igreja. Porque, olha, se você analisar, a igreja viveu por muitas perseguições. Jesus falou do templo, que não ia ficar pedra sobre pedra. No ano 80, Jerusalém foi pilhada, queimada, o templo destruído, né? Mas, gente, quantas revoluções que nós não passamos. Você vê ali o Império Romano, perseguição por 4 séculos, matavam os cristãos, colocavam eles para serem comidos pelos leões, pelas feras no Coliseu domingo. Essa era a diversão do povo no domingo à tarde, sabe? Depois, com o Edito de Milão, de Constantino, a igreja, o cristianismo foi elevado como religião do Império. Depois, a queda do Império Romano, né, do Império Romano do Ocidente, ali no século IV. Começou o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno. Depois, o Império Francês. Depois, lá na frente, o Império Austríaco. Depois, o Austro-Húngaro. Depois, o Prussiano. Depois, a Primeira Guerra Mundial. Tanta coisa. Revolução Francesa. Gente, como foi difícil para a igreja se equilibrar em tudo isso. A Revolução Francesa, mesmo, me perdoe, do ponto de vista espiritual, foi uma praga. Estupraram freiras, mataram padres, confiscaram os bens da igreja, construíram uma religião do Estado, na qual o prefeito e o presidente nomeavam bispos. Teve um bispo, certa vez, o bispo de... Eu não me lembro o nome de uma cidade lá da França, que ele não era nem cristão, pra você ter noção. O bispo não era cristão. Então, quantas revoluções... Você pega ali também todos os impérios. Você acha que os impérios gostavam? Eles respeitavam e toleravam a igreja e o Papa. Mas eles não gostavam. O Papa sempre se equilibrando. Porque um império queria tomar essas terras que eram ali da igreja. Aí outro império queria usar a igreja para atingir o outro império vizinho. E queria que a igreja, o Papa, condenasse aquele rei. Se não condenasse, ia invadir as terras do Papa. Ia invadir a igreja, ia matar o Papa. Gente, foi muito difícil. É muito difícil. E você sabe que a gente, às vezes nós dessa geração, a minha geração, a gente nunca viu uma perseguição por causa da fé. Então a gente, não, ser cristão é tranquilo, a gente sempre vai viver assim. Mas olha, não se acostume. Estude história que você vai ver. Houveram gerações nas quais o rei, os líderes, foram diferentes à igreja, mesmo que perseguiram os cristãos, mas mais assim, numa implicância, numa questão moral, mas existiram situações nas quais os cristãos foram perseguidos mesmo. Você pega o comunismo, o socialismo. Gente, os padres, eu estive na Polônia há pouco tempo conduzindo uma peregrinação, fui a Auschwitz, e um dos guias lá me dizendo, de Auschwitz, do campo de concentração, que os primeiros a serem presos quando o comunismo tomou conta, quando o nazismo e depois quando o comunismo tomou conta, eram os padres.
Eram os líderes religiosos, porque eram pessoas estudadas, eram pessoas que dirigiam o povo. Então foram padres, foram muitos, claro, a maioria foi judeu, mas muito padre e freira morreu no campo de concentração de Auschwitz. O guia me disse que tem acho que 7 ou 5 padres, não lembro, que estão no processo de canonização, que morreram lá, na câmara de gás, que morreram queimados no campo de concentração. Porque quando começa uma revolução, os primeiros a irem são os padres, são os líderes religiosos, aqueles que conduzem o povo. O comunismo matou muitos padres, muitas freiras, estuprou muitas freiras. Está documentado, gente. Algumas coisas, porque outros até hoje não se abriram os arquivos, né? Não se tem transparência. Mas muitas revoluções aconteceram. Então, de uma hora para outra, você que é cristão, que é bonito ser cristão, que reza o rosário de madrugada, que segue o padre, de uma hora para outra pode ser que isso vire. Que a gente tenha um governo que persiga. Isso não é questão de ideologia aí, ou A ou B, é questão do que Jesus está dizendo aqui. Muitas vezes vai acontecer. E aí, como é que nós vamos agir? Qual vai ser a nossa postura? Jesus já está nos preparando e dizendo assim, gente, isso pode acontecer, né? E ele contou isso justamente perto da sua cruz, né? Para saber, para nos fazer saber o que poderia acontecer. Então, continuando, depois Jesus disse, né, das famílias que seriam divididas por causa do ensinamento de Cristo, e tem famílias que são divididas por causa do ensinamento de Cristo. Mas Jesus, né, mesmo de uma cultura que é hostil a nós somos chamados a amar o Senhor e amar aqueles que estão do lado de nós, né? As pessoas, aqueles que nos perseguem. Esse é o maior mandamento de Jesus, né? Nós vimos Jesus nos seus últimos momentos aqui, né? Até o fim pensando em nós, né? Dando para nós o seu maior dom, que é o seu coração, que é a Eucaristia. Até no final, na sua agonia, ele estava pensando em nós, deixando o seu corpo e o seu sangue para estar permanentemente conosco, para nos alimentar. Você vê que Jesus, quando ele reza ao Pai no jardim do Getsêmani, ele nos ensina como a gente deve rezar, né? Com honestidade, com confiança. Jesus foi sincero, olha, Senhor, eu estou sofrendo, estou com medo, se possível afasta de mim esse cálice, mas eu estou aberto a fazer a tua vontade, né? Nós vimos também ali Jesus em Betânia, né? Na casa de Simão o leproso, uma mulher trouxe um vaso de alabastro cheio com perfume e ungiu, né, Jesus, ungiu ali em razão da sua, ele mesmo disse, em razão da sua sepultura, né? Vimos ali Judas Iscariotes, que já caminhou ali para a traição de Jesus, né? Recebeu o dinheiro, o amor ao dinheiro, né? Que fez com que Judas traísse Jesus. Depois, Jesus dizendo claramente, onde vós vai me trair, isso é o meu corpo e é o meu sangue, como eu já falei, muita coisa linda, caminhando ali para a entrega de Jesus, para o sim dele para morrer por nós, né? Só o pecado, gente, ele existe por justiça, uma reparação, né? Somente Deus, que é puro, que é justo, morrendo para vencer o pecado, faria com que, né, nós fôssemos livres da paga do pecado, da consequência do pecado. E foi o que Jesus fez. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores, fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte